Ao vivo. Acho que tem muito tempo que eu não entro ao vivo, hein? É, vamos falar da Venezuela? Falar da Venezuela porque assunto interessante, assunto do momento, assunto do dia é falar da Venezuela. Ricardo Bucols. Cara, que legal ver você aqui, Gustavo. Vamos ver quem vai entrar. Tô muito curioso, tem muito tempo que eu não entro. Só me fala se o som tá bom, se vocês estão me ouvindo. A cena faz um assim, som tá bom, porque eu não tenho a menor ideia de se o som tá funcionando. E queria falar um pouquinho sobre esse negócio da Venezuela e dos Estados Unidos. Vocês estão me ouvindo? Grande Ricardo, Daniela, quanto tempo. Larissa, olha aí o pessoal aparecendo. Que legal, que legal. Acho que tem muito tempo que eu não entro aqui no Instagram para fazer um ao vivo, tem bastante tempo. Gente, queria falar sobre a Venezuela e os Estados Unidos. Por que que eu tô me metendo a falar nisso? Porque não é exatamente para criar uma posição ou convencer ninguém de nada. Eu sempre gostei, meus alunos estão acostumados com isso, a trazer um ponto crítico, trazer uma ponderação, porque eu estou vendo o discurso se encaminhar em duas vertentes. Mas tem uma pergunta que está sendo feita e que eu ainda não encontrei uma resposta satisfatória e queria propor isso à reflexão de todo mundo, que nada melhor do que a gente conversar para chegar a um denominador, né? Pelo menos a uma ideia, a criação de um pensamento para a gente teorizar. É, há uma dúvida, há uma dúvida relevante sobre se os Estados Unidos, se o Donald Trump poderia ter invadido a Venezuela, prendido Nicolás Maduro e levado para julgamento nos Estados Unidos. Uma dúvida. E o pessoal todo, não pode, é soberania da Venezuela, não pode, não pode, não pode. Então eu queria trazer esse debate a respeito de soberania. O meu ponto hoje aqui de conversa é soberania. Será que pode ou não pode, com base na soberania? E eu queria falar para vocês algumas coisas. A primeira coisa muito importante é o conceito de soberania. Da onde vem a ideia de soberania? Então, nós temos alguns pontos. Nós temos uma ponderação filosófica, nós temos uma ponderação sociológica, nós temos ponderação política, nós temos a ponderação do direito. Basicamente, a soberania é o poder que o Estado tem de criar e se autodeterminar de acordo com as suas normas. Então, a Constituição é a expressão máxima da soberania nacional, a criação da sua própria lei, sem a intervenção de um agente externo, sem a intervenção de um agente externo. Esse é o conceito máximo de soberania, é um conceito simples, fácil da gente compreender, e está bem ligado à ideia da autodeterminação. Ponto. Tem tudo bem? Tem tudo bem, ficou tranquilo para todo mundo. Porém, vamos agora aos questionamentos, porque o mundo não é tão fácil. O mundo não é tão fácil assim. Quem dera que o mundo fosse tão fácil. O mundo não é tão fácil. Ninguém vai duvidar ou ter dificuldade com a seguinte: será que caiu a conexão? Voltou? Alguém acena para mim? Ninguém vai ter dúvida com a seguinte frase: todo poder emana do povo. Uma frase que é simples e muito aceita. Todo poder emana do povo. Então, se todo poder emana do povo, a ideia da representatividade, ela é fundamental para o exercício legítimo da soberania. Vou repetir. Se todo poder emana do povo, fica fácil compreender que o exercício legítimo da soberania depende desse conteúdo. Então aí começa uma primeira pergunta. A gente pode falar de soberania nacional dentro de uma ditadura? Isso é uma pergunta. Não vou responder, não estou aqui para responder, eu vim para causar pergunta. Será que a gente pode falar isso? Por quê? Porque
No caso específico da Venezuela, e aí eu estou falando de Venezuela, estou falando de Brasil e até de Estados Unidos, porque nós somos todos signatários do Tratado Internacional da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos, ela fala tanto em soberania, não intervenção, como fala democracia, de democracia. Há uma dúvida fundada sobre a legitimidade do exercício do poder pelo presidente Nicolás Maduro. A eleição de Nicolás Maduro não foi aceita por muitos outros países e observadores internacionais. E isso é muito importante. Por quê? Porque o reconhecimento internacional de uma eleição é o que legitima o exercício do poder para os outros atores internacionais. Deixa eu só lembrar, quando o Brasil teve a sua independência, o primeiro país a dizer eu reconheço você como independente e soberano foi a Inglaterra, que falou para Portugal, olha, eu não vou mais comercializar com você, eu vou falar direto com o Brasil agora, porque eles agora são donos do próprio nariz. O reconhecimento internacional é o que, dentro desse palco de múltiplos atores, de múltiplos estados, faz com que seja reconhecida a existência daquele estado. Não existe no cenário internacional um superestado governante dos demais. A ONU não é a governante do mundo. A ONU não é a governante do mundo. Não existe. Então, os países, em relação uns aos outros, estão em pé de igualdade. Isso é pacífico dentro da teoria das relações internacionais. É pacífico isso dentro do direito internacional público. Agora, o reconhecimento se dá quando valores em comum são compartilhados. Então, há uma dúvida séria sobre se a Venezuela era reconhecidamente um país democrático, prevalecendo a ideia de que não, a Inglaterra, a Venezuela não é um país democrático. Ponto 1. Ponto 2. Temos uma crise humanitária na Venezuela? Vou te dar os números. Aparentemente, cerca de 8 milhões de venezuelanos deixaram o solo nacional, fugindo do regime de Nicolás Maduro. Em Roraima, existe uma operação permanente das Forças Armadas Brasileiras, chamada Operação Acolhida, que se dedica a receber essas pessoas, prestar ajuda humanitária às pessoas que saem da Venezuela, entram no Brasil, e a absorver essas pessoas para os outros estados da federação, porque não dá para deixar tudo na conta do estado de Roraima. Então o Brasil, pela sua postura internacional, reconhece a existência da crise humanitária de um vizinho, por agir assim. Porque se não fosse assim, o Brasil devolveria essas pessoas. O Brasil devolveria essas pessoas. Não, ele acolhe. E acolhe a que título? A título de ajuda humanitária. Então, para nós brasileiros, não há dúvida nesse sentido, porque a postura nossa é essa, de que há ajuda humanitária. Ah, Felipe, mas isso ainda não justifica a intervenção americana. Concordo. Por que eu concordo? Porque muitos outros países estão passando por situações iguais ou piores e não foram, entre aspas, invadidos. Mas existe uma pergunta que não está respondida ainda também, que é o seguinte: a soberania, e isso é pacífico dentro da doutrina, inclusive quero recomendar esse livro aqui, não ganho nada recomendando, que é o livro do professor Valério Oliveira Mazzuoli, curso de Direito Internacional Público, que eu até dei uma revisada aqui em algumas coisas antes de falar. A soberania não é absoluta. Nossa, essa frase é chocante, né? A soberania não é absoluta. Para falar a verdade, a ideia de soberania na crítica do jurista Luigi Ferraioli é até muito questionável por conta de paradoxos existentes no próprio conceito de soberania. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque a gente teria que ter um vídeo muito longo para falar sobre o que o Ferraioli pensa sobre soberania. E um outro livro que eu quero te indicar é como as democracias morrem.
um livro também excelente para esse momento, Como as Democracias Morrem. Devagar, muita calma nessa hora. A soberania vista internamente é o direito do Estado de criar as suas próprias normas. E é importante frisar que o Estado democrático de direito entende que o Estado não pode violar as normas que ele mesmo cria. Então não pode a Constituição de um país dizer que somos livres e iguais e o Estado violar essa norma, cerceando a nossa liberdade, por exemplo, de expressão ou a nossa liberdade de locomoção. É óbvio que isso não é absoluto, que eventualmente haverá um cerceamento, uma limitação da expressão, uma limitação da locomoção, como nós vivemos na época da pandemia, como acontece com as pessoas que estão presas devido à ordem judicial. Enfim, nada é absoluto, mas repara, o Estado não pode praticar crimes dizendo que, por exemplo, a lei não se aplica a mim. O Estado falando essa frase, isso não pode acontecer. Então, a ideia de soberania interna, ela já funciona com limitações. Quando se fala em soberania externa, as limitações existem e podem ser muitas vezes estabelecidas pelo próprio país. Então, quando um país assina um acordo, um tratado internacional, ele está se submetendo ou submetendo a sua vontade a uma vontade internacional. Então, quando um país assina, por exemplo, que ele se compromete à erradicação da pobreza, ele está se comprometendo internacionalmente a isso. Então, ele não poderá, por exemplo, adotar uma determinada política de destruição da sua própria sociedade, jogar a sua própria sociedade em caminhos de miserabilidade e fome. Quando um país assina um tratado de democracia, dizendo que ele vai funcionar democraticamente, ele tem que garantir eleições livres, ele tem que garantir o voto secreto, ele tem que garantir o que a gente chama de sufrágio universal, porque ele assinou dizendo que ele faria aquilo, não é? Interessante, a Venezuela assinou o Tratado da OEA, e o Tratado da OEA fala especificamente em democracia, soberania e não intervenção. E aí o mundo todo, isso é muito legal dentro do direito internacional, porque o direito internacional, aliás, o mundo, os atores internacionais, eles não funcionam como funciona a nossa vida. Então, se eu tenho um problema com alguém, eu procuro o judiciário. Mas no cenário internacional, em muitas hipóteses, você não tem um judiciário. Ah, Felipe, mas existe a Corte Interamericana de Direito Penal? Existe. Ah, mas existe a Corte Interamericana? Existe. Ah, mas tem. Mas veja bem, são jurisdições voluntárias. São jurisdições voluntárias. Não necessariamente elas vão resolver todos os problemas. E como que um país ele é responsabilizado a partir do momento que ele viola o tratado que ele assinou? A primeira sanção é econômica. Então, quando um país ele viola um tratado que ele assinou, a primeira sanção é econômica. O Brasil assistiu isso. Quando nós tomamos o super tarifaço americano, o que os americanos falaram? Olha, o Brasil não é um país que resguarda a liberdade de expressão. Não tô discutindo se resguarda, se não resguarda, se é opinião americana, se não é. A interpretação daquele que detém um poder de narrativa foi essa. E eu acho, e até uma reflexão a se dizer, né? Se uma pessoa está muito preocupada com a possibilidade de intervenção americana no Brasil hoje, essa pessoa já está partindo do pressuposto que o Brasil então não seria uma democracia, como aconteceu com a Venezuela. Então, eu acho que o Brasil hoje não corre risco de uma intervenção americana. Eu acho que não. Mas pode ser que tem gente dizendo que isso é um sinal, é uma luz amarela, é um alerta. Não sei, eu acho que não. Então veja,
quando ah, você tem uma violação de tratado, a primeira retaliação internacional geralmente ela é econômica. Mas às vezes os países, só para a gente encurtar a história, os países signatários podem fazer uma série de retaliações. E o país que sofre essas medidas falar assim: eu absorvo, sou soberano, não vou mudar nada. Não importa se o meu povo vai sofrer, não importa se o meu povo vai passar fome, não importa o que vai acontecer com a economia, eu vou segurar aqui a onda e não vou responder a isso. Isso pode acontecer e aparentemente estava acontecendo na Venezuela, tendo em vista a crise que o país atravessa, com índices alarmantes de pessoas abaixo da linha da pobreza, escassez de produtos, escassez de tudo. As pessoas estão correndo agora para o mercado para comprar o que existe, porque na Venezuela não existe essa coisa do Brasil de você ter facilidade de ir no mercado, comprar qualquer coisa, botar no carrinho e pagar. Isso não existe, nem para quem tem dinheiro, porque não existe essa oferta. Não existe a oferta. Mesmo que você tenha dinheiro, não existe a oferta para compra. Nem para compra interna, nem para compra por importação, porque não se pode importar tudo como se quer. Não é um país efetivamente livre, isso que eu estou falando não é segredo para ninguém. Então, aí vem a pergunta crucial. E quando o governo decide que ele pode sacrificar o seu próprio povo, a gente está falando de soberania ainda? Aí eu estendo a minha pergunta para a filosofia e para a sociologia. Ah, mesmo quando a gente analisa os contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau, você não encontra na teoria da ciência política imediatamente, né, a gente vai conseguir ver isso em Maquiavel, a gente não consegue ver isso na teoria da sociologia política, da ciência política, a hipótese de o povo abrir mão de sua liberdade ou do que quer que seja para a formação de um Estado que o vai destruir. Isso você não encontra. Você até encontra um Maquiavel que vai fazer o poder, pela força, e vai subjugar um povo. Mas você não vai encontrar nos contratualistas a ideia de um povo que livre e conscientemente abre mão da sua liberdade para a formação de um Estado que tem por finalidade ou assume a ideia, a possibilidade de destruir o seu próprio povo. Isso não é. Isso está contra a ideia de soberania, porque a ideia de soberania está diretamente ligada à autodeterminação dos povos e não à autodestruição dos povos. Entende? Então, o conceito de soberania, da forma como está sendo dita nesse exato momento, de tudo que eu encontrei sobre comentários a respeito da invasão americana, não estou dizendo que a invasão está certa, não estou dizendo que a invasão é bonita, não estou dizendo que a invasão é querida, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que o argumento soberania, ele não é um argumento ainda, ele não é um argumento forte para se debater. Talvez o argumento mais forte seja não intervenção. Se o argumento for a não intervenção enquanto política e norma de direito internacional público, a não intervenção pode render mais elaboração para a gente discutir. E por que a não intervenção? Porque aí você diria assim: cabe ao povo venezuelano resolver o seu problema. É uma frase forte, é uma frase de efeito, é uma frase que aparentemente põe fim à discussão. Mas ela não é um ponto, ela é uma vírgula. Porque sempre vai ter depois disso o como. Como que o povo venezuelano vai enfrentar a ditadura de Nicolás Maduro. Nós já vimos isso?
Já vimos. Vimos isso lá na Revolução Francesa, quando o povo foi contra o rei e decapitou. Mas a gente não viu isso mais na era moderna. Em regra, o povo não consegue se sobrepor às forças militares oficiais. Em regra, é muito difícil o contrário. Tenho vários exemplos. A gente tem o exemplo Brasil, por exemplo. No Brasil, em 64, com todas as táticas de guerrilha utilizadas pelos esquerdistas, comunistas, socialistas, chame como você quiser, apesar de todas, eles não conseguiram vencer as forças oficiais do Brasil, do exército formal, e a ditadura foi até o momento que ela redemocratizou o Brasil. Ponto. Exemplo Brasil. Agora nós tivemos no Brasil um embate, no Rio de Janeiro especificamente, entre as forças oficiais e as forças do narcotráfico, com armas pesadas, com táticas de guerrilha, com uniformes. E aqueles homens armados com fuzis não conseguiram se sobrepor às forças oficiais do governo. Então ainda prevalece na realidade fática que não é possível que cidadãos comuns consigam enfrentar as forças de um governo que detém o monopólio das forças armadas, treinadas e arrumadas para isso. Então, a ideia de que eu não sei como é a questão do porte de arma na Venezuela, mas não acredito que seja uma população armada, não é? Aliás, todos os países ditatoriais privilegiam a ideia de uma população desarmada, porque uma população desarmada é uma população mais fácil de ser dominada. Não estou dizendo que eu sou armamentista, não estou falando isso, estou trazendo como professor elementos políticos e te dando substância para você, né, poder conversar num nível um pouco mais alto, porque hoje em dia o debate é muito raso, o debate está muito raso e eu não sei vocês, mas esse debate raso, ele para mim é muito cansativo. É raso e é redundante, né? Você liga 10 noticiários, tá todo mundo falando a mesma coisa, ou tá o noticiário repetindo a mesma coisa e aquilo não aprofunda, não vai, ninguém chega a um negócio, né? Então, eu vou encerrar aqui, porque também a pretensão não é fazer uma videoaula de 45 minutos, mas de trazer esses debates fundamentais, filosóficos e históricos, né? Sobre o conceito de soberania estatal, sobre a ideia de democracia, sobre a responsabilidade internacional dos países signatários dos tratados, no caso Venezuela, Estados Unidos, são signatários do mesmo tratado internacional da Organização dos Estados Americanos, em que se fala de democracia, de não intervenção, né, e de soberania. Como que a gente consegue conjugar isso? Tá? Uh, uh, gente, a ideia de eu quero trazer e quero terminar aqui com uma ponderação que eu considero que é muito radical, que é a seguinte: acima de tudo isso está o direito, e o direito não é a lei. Isso é disruptivo. O direito não é a lei, o direito está acima da lei. Eu não consigo pegar o direito, eu não consigo te dar elementos palpáveis para dizer o que é o direito, mas o direito está acima da. Ele tanto está acima da lei que para falar e para a gente manter a nossa conversa dentro de, desse assunto beligerante de guerras, que, primeiro, a soberania, a soberania, o argumento da soberania, ele não foi suficiente para que Hitler pudesse fazer o que ele queria fazer dentro da Alemanha. Ponto 1. Ponto 2. A soberania, a soberania e a lei, e a lei, e a lei não foram suficientes para absolver os nazistas dos crimes cometidos na Segunda Guerra. E atenção, porque quando presos e quando submetidos a tribunais fora da Alemanha, tribunais internacionais, os nazistas disseram: não cometemos crime nenhum, porque tudo que nós fizemos estava de acordo com a lei, porque a lei alemã permitia fazer o que eles fizeram.
Então o direito está acima disso tudo. E a razão última do direito é o ser humano. A razão última do direito é a pessoa. O direito só existe para o ser humano. Para que o ser humano se desenvolva. Para que o ser humano exista. Eu acho que aí sim a gente vai falar em autodeterminação dos povos. Em autodeterminação das pessoas. Em autodeterminação do ser humano. Eu acho que se a gente mantiver a ótica nisso, vai ficar muito mais fácil debater. Porque aí a gente vai debater não se pode, o que não pode, como pode. Mas a gente vai debater se o que está acontecendo por um lado ou pelo outro lado está de acordo com aquilo que é necessário para que a humanidade exista e exista em paz. Tá bom? Adorei falar com vocês. Ricardo botou aqui que o direito é a fonte da lei. O direito é a fonte da lei, sim, tá certíssimo. A Mariana pediu para fixar. Vou fixar, Mariana. Acho que ninguém vai ouvir isso, mas eu vou fixar, sim. Espero estar no meu plano de 2026, conversar mais, falar mais e debater um pouquinho mais com vocês, tá bom? Foi um grande prazer. Desejo a todos ainda tempo um feliz 2026. Um ano de muita realização para vocês e muito debate filosófico, muito debate histórico, muito debate do direito para a gente crescer, para crescermos juntos, tá bom? Beijo aí, ó. Rosimar, Vivi, Daniela, Mariana, Silvia, Ricardo é um irmão, Isabel, ó, gente, Giz, ó, um grande abraço, Alan Conrado, Rodrigo Fernandes, meu cliente, amigo, parceiro, Thiago Carioca aí no Rio, o bicho pegou, hein? Daniel, Lucas, não vai dar para falar para todo mundo. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.